Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai, nós somos gratos a Ti, porque a Tua misericórdia tem se renovado, Pai, mais uma vez sobre nós neste dia. Nós Te louvamos porque a Tua misericórdia dura para sempre. Nós Te louvamos pelo Teu grande amor que Tu tens revelado por nós, ó Pai, dando o Teu único Filho para nos resgatar para Ti mesmo, ó Pai. Te louvamos também porque Tu enviaste o Espírito Santo para que não ficássemos órfãos, ó Pai. E esse Espírito Santo é o que nos conduz a toda a verdade, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém. O que seria de nós, ó Pai, se não fosse a obra do Teu Espírito Santo, que inspirou a Tua palavra, ó Pai, e durante todos esses anos em que a Tua palavra existe, a Tua palavra escrita, ó Pai, está sobre esta terra, quantos têm tentado destruí-la? Mas, ó Pai, a obra do Teu Espírito Santo na vida de muitos irmãos que perderam até mesmo a própria vida para que a Tua palavra fosse preservada, difundida para todos os povos. E nós Te louvamos, ó Pai, porque o Espírito Santo continua falando aos nossos corações, por meio desta palavra escrita, ó Pai. E nós queremos, nesta noite, ó Pai, Te pedir que Ele nos ajude a poder compreender um pouco mais de Ti mesmo, do Teu Filho e dos Teus propósitos, ó Pai. Te louvamos pela vida dos nossos irmãos. Temos alegria, ó Pai, de podermos estar nesta comunhão e podermos ser edificados mutuamente, ó Pai. Que Tu nos ajude, ó Pai, ungindo os nossos ouvidos, ungindo os nossos lábios, para que sejamos edificados. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos ler na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 3 até o verso 14. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que Ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência,
descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Os irmãos observaram esse texto que nós acabamos de ler, até o versículo 13, é uma sentença só, irmãos. Não tem ponto final. Apenas no versículo 13 tem um ponto final. E Paulo vai descrevendo aqui, nós poderíamos dizer assim, toda a obra de Deus através do seu Filho. E no versículo 4, diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Nós podemos aqui, irmãos, parar um pouquinho nessa expressão, antes da fundação do mundo. Vamos pensar um pouquinho lá em João, no capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse princípio é antes da fundação do mundo, antes das coisas criadas. Deus tinha um propósito, antes que houvesse o universo, antes que houvesse homem, antes que houvesse criação. E no versículo 5, fala que ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Quando nós lemos o relato do batismo de Jesus, o que foi ouvido ali quando Jesus foi batizado? O que Deus falou? Qual foi o testemunho de Deus em relação ao seu filho? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. Né? Em outras traduções, ou em outras passagens, vai dizer, em quem eu tenho todo o meu prazer. Se nós lermos lá em Provérbios, quando Salomão fala a respeito da sabedoria, que é a personificação do próprio Cristo, a sabedoria, ou Cristo é a personificação da sabedoria,
né, a sabedoria ali em Provérbios é o próprio Cristo, nós vamos ver que Deus se deleitava, Deus tinha prazer no seu Filho antes da fundação do mundo. E nesse texto que nós lemos aqui, irmãos, fala de um conselho da sua vontade. Certamente, que conselho era esse? Era constituído do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é como se Deus estivesse olhando para o seu Filho que ele tem todo o prazer, e ele dissesse assim: eu quero ter outros filhos iguais a esse. Eu quero ter uma família de filhos iguais a esse meu filho, no qual eu tenho todo o meu prazer. Então esse era o propósito inicial, esse é o propósito eterno, estabelecido por Deus. E os propósitos de Deus, eles não podem ser frustrados, né? Os propósitos de Deus não são frustrados, então Deus vai ter uma família de filhos semelhantes ao seu Filho unigênito. Então, irmãos, o que Deus faz então? Então Deus, ele faz a criação. Ele cria o universo, ele cria a terra e ele cria o homem. E ele coloca então esse homem ali no jardim do Éden. E como esse homem, né, deveria ser semelhante ao seu filho, Deus está então criando uma condição para que isso aconteça. Então, quando Adão é colocado no Éden, o Adão era sem pecado. Mas o Adão era natureza humana. O Adão era uma natureza terrena. E aí Deus diz para ele assim: olha, está vendo aqui? Aqui tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui tem a árvore da vida. Irmãos, o que representava a árvore da vida? Ou o que representa a árvore da vida? Cristo Jesus. Quem é Cristo Jesus? Não é o Filho de Deus? Os irmãos observem que nesse texto que nós lemos, ele vai repetir, né, várias vezes. Veja bem, o qual nos abençoou nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele e nos predestinou para filhos por adoção por Jesus. Né? E depois ele fala, em quem temos a redenção? No amado. Né? Então, irmãos, o que Deus planejava é que através de Cristo, através vamos dizer assim, através daquilo que o homem iria escolher, no caso Cristo, a árvore da vida, na medida em que ele fosse se alimentando de Cristo, ele iria se tornando semelhante a Cristo. E ele iria então tendo agora a natureza de Deus. E ele então poderia ser um filho de Deus, como o seu unigênito Filho, Jesus Cristo. E essa escolha pela árvore da vida, de comer o fruto da árvore da vida, seria o quê? Seria exatamente depender de Deus. Ter uma vida de dependência de Deus. Mas aí o que acontece ali? O homem desobedece. O homem não aceita a proposta inicial de Deus. O homem escolhe viver optando pelas suas próprias ideias, pelos seus próprios pensamentos, pelos seus próprios desejos. O homem escolhe viver uma vida independente de Deus. E aí nós podemos dizer, então houve uma interrupção naquele processo que Deus havia estabelecido antes da fundação do mundo. A queda. E aí então, irmãos,
Deus, poderíamos dizer, né, teria um plano B? Né? Não posso afirmar dessa forma, né? Mas vamos nos limitar, né, àquilo que nós entendemos. Sabemos então que Deus providenciou, né, para que o homem, agora que saiu desse caminho que Deus havia proposto para a eternidade, Deus agora, ele cai e agora então ele envia o seu Filho para poder voltar a ter condição de participar desse propósito eterno que Deus estabeleceu. Agora, irmãos, veja bem, é muito importante que a gente leia essas palavras, que a gente veja que Paulo, logo que Paulo termina esse texto que nós acabamos de ler, Paulo começa a dizer: por isso eu oro pedindo a Deus que eles tenham espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, de Cristo, para que eles possam conhecer e saber a esperança do chamamento deles. Então, veja bem, irmãos, nós recebemos um evangelho, e não está errado esse evangelho que nós recebemos, mas nós recebemos um evangelho que foca a queda e a redenção. E está certo, né? Nós conhecemos, né, quem nós somos através do evangelho, que nós sabemos sobre a queda que o homem teve por causa do pecado, e nós conhecemos a redenção em Cristo Jesus. Mas, irmãos, essa obra, ela não é um fim em si mesma, ela é um meio para nós chegarmos àquele ponto de onde o homem caiu. O que Deus queria? Deus queria ter comunhão com os seus filhos. Deus queria ter comunhão com a sua família, com o seu povo. E, de repente, né, houve um acidente de percurso, a queda, e agora então o homem então se afastou de Deus. E aí então toda a obra de redenção, toda a obra de Cristo na cruz do Calvário, derramando o seu sangue para poder nos redimir de uma culpa e de uma condenação da morte. E ele nos traz agora de novo a uma condição de podermos ter a vida de Cristo em nós, para que nós sejamos filhos maduros, assim como Jesus é um filho maduro. Então, a obra da redenção, ela foi nos dada e ela foi realizada para que nós pudéssemos agora ter condições novamente de poder escolher a árvore da vida. Olha o que João vai falar para Nicodemos: aquele que crê tem o quê? A vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha o quê? A vida. E o que era a árvore, irmãos? A árvore de quê? Era a árvore da vida. Então, quando nós cremos agora, é a opção que nós temos de começar a comer da vida de Deus, que é o próprio Cristo. Quando nós ceamos, né, e nós comemos do pão e bebemos do vinho, né, espiritualmente, irmãos, nós estamos comendo e nos alimentando de Cristo. Nós estamos conhecendo Cristo. Esse é o significado da ceia, né? Comer o pão, beber o vinho. Não é que o pão vai se tornar a carne de Cristo, não é que o vinho vai se tornar o sangue de Cristo, mas há uma realidade espiritual e nós nos alimentamos de Cristo, para que nós sejamos conformados à sua imagem. Então esse é o propósito eterno de Deus, ter muitos filhos semelhantes ao seu Filho
único Jesus Cristo. E agora, irmãos, Jesus vem a esta terra, né? Aquele que era o Verbo eterno, ele, João vai falar, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e tabernaculou entre nós. E nós poderíamos dizer, né? Ele desceu até nós, para que nós pudéssemos subir até Deus. Foi uma obra completa, irmãos. Uma obra completa, para que nós pudéssemos retornar, vamos dizer assim, àquele propósito inicial de Deus, é de que nós fôssemos semelhantes a Jesus. E nós só vamos poder ser semelhantes a Ele na medida que nós nos alimentarmos dEle. A ponto, né, de podermos dizer como Paulo dizia, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, a gente poderia dizer, é um grande mistério, irmãos. Mas veja que Paulo, ele vai dizer que no versículo 9, ele vai dizer assim, vamos ler o 8 também, por causa do contexto, ele diz assim, ó, que ele fez abundar, que ele está falando a respeito da riqueza da sua graça, né? Ele fala assim, essa graça ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o que? O mistério da sua vontade. Irmãos, quando nós começamos a pensar nesse assunto, quando nós começamos a estudar esse assunto, nós vemos que é um grande mistério. Mas é um mistério que o Senhor já revelou. Nós precisamos, né, também entender e saber, né, o quanto Ele já revelou para cada um de nós. Mas Ele já revelou. E nós precisamos, né, do espírito de sabedoria e de revelação. Né? Numa outra tradução, ele vai dizer que ele desvendou o mistério. E aqui ele está falando descobrindo, quer dizer, algo que estava coberto, agora foi descoberto. Que mistério é esse da sua vontade? Né? De fazer convergir todas as coisas em Cristo. Esse é o mistério que ele está falando. E está inserido nesse mistério, irmãos, a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. É um grande mistério. Né? Mas o Senhor já revelou. O Senhor já nos deu isso. E nós precisamos ir meditando e pedindo graça ao Senhor para nós termos convicção, né, para onde nós estamos indo. Por que nós congregamos? Por que nós vivemos como igreja? E só aqui, irmãos, então, para terminar, ainda nesse mesmo capítulo, no versículo 23, vamos ler o 22 também, e diz assim, ó, e sujeitou todas as coisas a seus pés. Está falando de Jesus Cristo. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Olha o que a igreja é, irmãos. A igreja é a plenitude daquele que cumpre ou enche tudo em todos. Quem é esse, irmãos? A não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja é a plenitude de Cristo. Né? Os estudiosos eruditos da Bíblia diz que essa palavra plenitude, ela pode ser também traduzida como complemento. Irmãos, não é pouca coisa, irmãos. Nós sermos complemento de Cristo. Nós sermos plenitude de Cristo.
para que o propósito de Deus seja cumprido. E igreja somos nós. Igreja é um corpo corporativo. A igreja, irmãos, é um grande homem, né, cuja cabeça é Cristo e cada um de nós é um membro. Há uns dias atrás, né, a gente tem aquele costume de dizer, né, esse versículo me saltou, irmãos. Porque se nós, como igreja, somos a plenitude de Cristo, nós precisamos dar muita atenção, irmãos, ao que é a igreja. Nós precisamos entender o que é a igreja. Nós precisamos entender qual é o propósito que Deus estabeleceu para a igreja em Cristo Jesus. Não é pouca coisa, irmãos. Nós somos complemento de Cristo. Nós somos responsáveis pela manifestação da glória de Cristo aqui nesta terra. Mas não é apenas o Ivênio, não é apenas o Elias, não é apenas o Rafael, não é apenas a Ana Raquel. Somos todos nós. É muito importante nós termos esse entendimento, irmãos. Né? Ainda que cada um de nós vai precisar se desenvolver, né, como uma pedra viva, né, porque uma pedra, para ser colocada numa construção, ela precisa ser trabalhada, não é verdade? E lá na construção do templo de Salomão, né, lá no local da construção mesmo do templo, não havia barulho, né? As pedras eram trabalhadas separadamente. Mas quando as pedras chegavam para serem colocadas umas sobre as outras, elas estavam trabalhadas. Mas o objetivo das pedras trabalhadas não é que elas ficassem isoladas lá, cada um fazendo um templinho. Não. Era que cada pedra fosse colocada umas sobre as outras, para que fosse levantado um edifício. Então, quando nós começamos a entender isso, irmãos, nós temos que olhar os nossos irmãos com outros olhos. Nós temos que olhar a reunião da igreja com outros olhos. Nós temos que saber realmente qual é o propósito que Deus tem para a igreja. E nós fazemos parte disso. E quando nós falamos aqui igreja, irmãos, nós não estamos falando apenas nesse grupo aqui reunido. Isso é algo que às vezes nós temos dificuldades. Às vezes porque nós talvez, vamos dizer assim, nós tenhamos um entendimento diferente de outros irmãos. E aí a nossa tendência é achar que essa aqui apenas é a igreja. Não. A igreja do Senhor está espalhada sobre a face da terra. Ele conhece os que são seus. A palavra fala isso. Ele conhece os que lhe pertencem. Um pouquinho só. Ela está sendo como as pedras separadas lá para se juntar, né, no local. Né? Também fala, né, que ele está se preparando em todo o tempo para naquele dia se ajuntarem nele. É que fala, onde estiver o cadáver, ali juntarão as águias, né? Quer dizer, onde Cristo estiver, todos vão sair e se ajuntar nele, naquele dia. Estão espalhados, mas naquele dia vão se ajuntar nele. Que o propósito de Deus é fazer convergir nele. Né? Mas e se esse é o propósito de Deus, irmãos? Fazer que todas as coisas sejam convergidas em Cristo. Esse também deve ser o nosso propósito. As nossas reuniões, os nossos cultos, as nossas palavras devem convergir para Jesus Cristo, para o Senhor, para aquele que é o cabeça. Devemos estar atentos ao direcionamento da cabeça. É um
grande mistério, irmãos. E eu creio que o Senhor, Ele quer nos revelar esse mistério. O que Ele estabeleceu antes da fundação do mundo. Isso é algo grandioso, irmãos. Antes da fundação do mundo, Deus já sabia que o irmão Valdir, né, faria parte desse corpo. Ele já tinha sido inserido lá antes da fundação do mundo. E cada um de nós, irmãos, ele já conhecia pelo nome. E por causa do pecado, né, poderíamos dizer assim, esse propósito eterno, né, teve um acidente de percurso. Mas Jesus vem e sofreu ali naquela cruz, derramou o seu sangue. E agora nos dá a sua própria vida, para que nós possamos continuar nesse propósito eterno de Deus. Irmãos, é algo tão grandioso, a nossa mente humana, né, não tem condições de imaginar. Só se o Espírito Santo realmente nos revelar e nos revelar. Né? Então vamos fazer da oração de Paulo, né, a nossa oração, pedir para que o Senhor nos dê o espírito de sabedoria e de revelação, para que esse mistério que Ele já desvendou seja revelado nos nossos corações, para que a gente continue firme cada vez mais nesta nossa jornada aqui na terra, até que Ele venha. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai, nós sabemos que esse mundo há de passar, mas a Tua palavra permanece para sempre, Pai. Quanto que nós necessitamos de que ela seja revelada para cada um de nós. O quanto nós necessitamos, ó Pai, que os nossos olhos sejam abertos. O quanto nós necessitamos, ó Pai, que essa palavra não fique apenas na nossa mente, mas que penetre no nosso coração. Amém. Se necessário, ó Pai, nos cortando para separar aquilo que é da alma, aquilo que é do espírito. Nós te pedimos, ó Pai, que Tu cumpras o Teu propósito na vida de cada um de nós, por meio da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, Pai, revele a cada um de nós esta palavra, Pai. Mova o nosso coração desejoso cada vez mais de conhecê-la, Pai. Porque ela é o Teu próprio Filho, o Verbo que se fez carne. Abençoamos nossos irmãos, ó Pai. Te pedimos que cada um seja guardado, ó Pai, na volta para a sua casa. Amém. Que cada um seja livre, ó Pai, dos homens malignos, dos salteadores. Que cada um seja livre, ó Pai, de toda cilada do nosso inimigo. No nome de Jesus que nós oramos. Amém.